sobre 5S, que é base para a nossa primeira atividade, e o segundo é um questionário, né? Então, tranquilo. Lembrando que essa é a penúltima aula, a próxima já é a última aula dessa atividade, e vai ficar faltando somente mais uma UC para vocês, que nós vamos finalizar no mês de outubro. Tranquilo? Então, vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui. Isso, pessoal. Então, introdução aos princípios do 5S, melhorando a eficiência no ambiente de trabalho. Basicamente, gente, o que nós precisamos saber? A origem do 5S, né? De onde surgiu isso? Vamos lá. O objetivo dessa lista é compreender os princípios do 5S, reconhecer a importância da implantação do 5S, né, em ambiente de trabalho e identificar as etapas do processo de aplicação do 5S. Mas vale muito lembrar, pessoal, acho que talvez a gente vai falar mais à frente aqui, o 5S surge de uma grande necessidade do Japão de se reconstruir, né? O Japão foi arrasado durante a Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe das bombas de Hiroshima, Nagasaki, que destruíram basicamente o Japão como um todo, certo? Pois bem, Kaori Ishikawa, né, tem a brilhante ideia de padronizar alguns processos, a fim de criar uma forma de se ter um ambiente com maior qualidade, né, em menor tempo, em menos tempo. Então, essa qualidade ele foi desempenhando pela necessidade de organização, né, e todos nós sabemos da disciplina do oriental, certo? Pois bem, vamos lá. Né? Origem japonesa, o 5S, e a relevância global. Através desse 5S, a primeira empresa a implantar esse sistema em sua linha de produção foi a Toyota, tá? Fabricante de automóveis, hoje a maior do mundo, né? E trouxe essa metodologia a fim de também organizar a sua linha de produção, para que pudesse produzir mais, com menos perdas e com maior qualidade, certo? Otimizando o tempo e, claro, pensando no lado financeiro também. É isso? Então, essa é a definição de como a metodologia da organização atua como melhoria contínua. Então, nós chamamos o PDCA de ciclo. Por quê? Porque o ciclo, PDCA, desculpa, gente, né? O 5S, porque a gente vai confundindo aqui as ferramentas de qualidade. Mas o ciclo do 5S, ele é sem fim, porque nós vamos começar num padrão, vamos finalizar no quinto S e eu já imediatamente emendo no primeiro S novamente. Então ele é contínuo para que eu traga um ambiente de qualidade para as minhas atividades. Falamos tanto de 5S, quais são os 5 S's que nós temos, né? Os 5 princípios, né? Ou os 5 sensos para a gente aqui. Em japonês seria Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuki. Cada um vai ser traduzido no Brasil como censo, né? Nós vamos falar sobre cada censo desse daqui, tá bom? Então, Seiri significa senso de utilização, né? O primeiro princípio, chamado Seiri, com exemplos práticos, a gente pode trabalhar isso no nosso ambiente. Tenta implantar isso no seu dia a dia, na sua casa, por exemplo, tá? Aquilo que eu uso daquilo que eu não tenho mais utilidade, que eu não utilizo, certo? Então, se eu não utilizo, o que que eu faço? Descarto. Se eu utilizo, deixo próximo a mim, certo? O que eu utilizo pouco, eu vou guardar. Se caso necessário, eu vou voltar a utilizar. Isso faz com que você consiga otimizar o seu espaço, otimizar o seu tempo. Muitas das vezes nós vamos gastando com coisas as quais nós já temos e poderíamos reutilizar no nosso ambiente, não só no trabalho, mas em casa também. Eu sempre gosto de trazer isso para o nosso dia a dia,
para que você tenha a real noção do quanto isso pode ser importante para a gente, né? A ideia principal é eliminar o que não é necessário, certo? Então, se não faz sentido para mim, por que que eu vou guardar isso aqui? Por que que eu vou deixar isso entulhando a minha mesa, por exemplo, né? Se eu tenho aqui uma agenda, para que que eu preciso de mais uma? Se eu tenho um rascunho, às vezes eu tenho vários rascunhos sobre a mesa, né? Eu tenho uma garrafa, um copo. Será que eu utilizo tudo isso no dia a dia, né? Às vezes eu tenho aqui um espaço com 5, 6 canetas da mesma cor. Será que eu preciso de todas elas? Não posso guardar e utilizar somente uma. Então, esse é o senso de utilização. Depois vai vir o segundo senso, que é o seiton, senso de organização. Aquilo que eu mais utilizo fica próximo a mim, certo? E aí eu venho com o princípio de organização. Não basta só estar próximo a mim. Eu preciso ter próximo, né? E estar organizado. A organização de maneira eficiente, ela torna mais ágil o meu dia a dia, né? Então, nós temos outras ferramentas que a gente pode utilizar em conjunto dessas normas, dessa, dessa normativa do 5S, né? E de fácil implantação, pessoal. Precisa ser fácil implantar, certo? A cultura demanda o quê? Tempo. E esse tempo é prática. Nós precisamos praticar no nosso dia a dia para que, quando precisar implantar no meu trabalho, funciona, tá? O terceiro senso seria o sensor, que é o senso de limpeza. Se eu já retirei aquilo que eu não utilizo, né? Guardei o que eu utilizo pouco, certo? E o que eu utilizo muito, deixei próximo a mim, fui lá, organizei, deixei tudo organizado nos locais adequados que nós precisamos, certo? Então agora vamos para o terceiro senso, o senso de limpeza. Tudo isso que nós falamos precisa ser organizado, né? Além de organizado, precisa estar limpo, periodicamente limpo, né? Esse princípio, ele mostra para a gente o seguinte: o quanto nós podemos otimizar no nosso trabalho e o quanto eu posso manter limpo e organizado esse espaço. Então, observe que cada um deles vão complementando o outro. É preciso que a gente tenha essa real noção do espaço, para que eu possa manter o local organizado e limpo, tá bom? Imagina você, estou fazendo uma atividade qualquer, e nessa atividade eu começo, por exemplo, ali a fazer uma sujeira. Primeiro pensamento que vem, quando eu falo de seiso, senso de limpeza, eu já imagino que ao terminar a minha atividade, eu vou lá, limpo tudo, varro junto, pego esse lixo e jogo fora. E se a gente não sujasse? E se eu fizesse o mínimo possível de sujeira nesse ambiente? Eu ainda ganharia tempo na hora de finalizar a atividade. Então, de acordo com que eu vou descartando alguns materiais, eu descarto no local correto. Não é jogar no chão e depois varrer, juntar e colocar no lixo. Não é essa a ideia. A ideia é que você vai criando um hábito, né, de chegar ao ponto de não sujar o ambiente, para que fique mais fácil a organização, a limpeza, a separação desse processo, certo? E depois a gente parte para o quarto elemento, o quarto senso, né? O seiketsu, que é o senso de padronização. Faz sentido para você manter o local mais organizado, limpo, né? E se eu conseguir padronizar esse espaço, não fica melhor ainda? Então, essa é a ideia que a gente sempre vai ter de locais de trabalho. Eu preciso padronizar para que seja mais fácil ainda a organização, né? Então, a gente já falou sobre organizar, já falamos sobre descartar o que não é necessário, né? Agora estamos falando sobre, além da limpeza, a gente está falando sobre padronização. Saber aonde eu vou colocar cada atividade, cada material, né? Cada caixinha onde eu vou colocar ali o parafuso correto. A minha prateleira de EPI, por exemplo, vai que você vai fazer a gestão do EPI dentro da empresa.
Acontece. Então eu tenho padronizado ali onde eu vou deixar botinas, aonde eu vou colocar máscaras, aonde eu coloco, tudo padronizado, tudo organizado. Então isso é importante para que você desempenhe a sua atividade dentro do padrão 5S. E por último, né, o Shitsuki, que é o senso de disciplina, né? O quinto senso, ele mostra para mim o quê? Que para eu fazer todo esse processo, eu preciso ter disciplina. Não é motivação, pessoal. Motivação tem dia que eu estou motivado, tem dia que eu não estou. A disciplina, ela é constante, ela precisa ter constância, tá? Então, quando eu falo disciplina, é seguir regras, seguir normas. Por isso que eu bato sempre na tecla. Técnico em segurança tem que saber seguir regras, tem que saber organizar o seu espaço, né? Tem que sistematizar o seu processo no dia a dia, beleza? Então, essa é a ideia do 5S de forma rápida, precisa e bem tranquila da gente entender, tá? Quais são os benefícios que o 5S traz para a gente? A redução de desperdícios, por quê? Porque verificando tudo aquilo é, que foi gasto no ambiente, ou então aquilo que eu não utilizo mais, aquilo que está obsoleto, que só está ocupando espaço, eu vou descartar, né? Mando para uma reciclagem, aquilo que não dá para reciclar vai ser incinerado, vai ser descartado, não é isso? O aumento da produtividade, porque agora eu tenho mais espaço, propriamente dito, para poder trazer coisas novas, fazer com que o ambiente se renove, né? Se for dentro da empresa, eu tenho uma produtividade maior devido o meu ganho de tempo, né? Melhoria da qualidade, porque agora eu estou padronizando, né, a forma de criar processos, a forma de desempenhar atividade. Então, se eu padronizo, fatalmente a qualidade se mantém, né? Eu não vou fazer uma peça, por exemplo, de uma metalúrgica, não vou fazer uma peça de um jeito e outra de outro. Tem um padrão de qualidade a ser feito. Então, eu posso criar, assim como foi feito na Toyota, né? Eu tenho uma linha de produção ali que segue uma sequência. Tanto é que olha a qualidade dos carros japoneses. E a promoção de um ambiente de trabalho mais seguro e saudável. Então, quando eu falo de 5S, estamos falando de saúde e qualidade de vida para o trabalhador, certo? Então, eu tenho uma promoção do ambiente de trabalho mais seguro e saudável. Simples assim, fato, tá? A implementação do 5S, gente, né? Descrição do processo, implementação do 5S, incluindo reconhecimento, definição de metas, treinamento, implementação e manutenção. Olha só, aí entra a grande questão que eu falei para vocês, que é um ciclo, né? Parecendo com o PDCA, né? Eu vou reconhecer esse ambiente, eu vou verificar as oportunidades de melhoria, as necessidades que eu tenho, que eu encontro, certo? Vou definir metas atingíveis, pequenas metas, nós vamos trabalhar com micrometas. Eu não posso colocar, por exemplo, uma meta de um ano de trabalho dentro do 5S. Por quê? Ao final de um ano, eu posso perceber que eu estava fazendo todo o processo errado. Coloque metas de 15 dias, vai implantando S por S dentro da empresa. Alcançou a implantação total? Beleza. Agora eu vou treinar as pessoas para que elas possam identificar esse processo também, né? Para agir na implementação das atividades em seus setores. Então, o treinamento é tudo. Eu preciso criar procedimentos para treinar e logo após implementar em outros setores, de acordo com a eficácia de treinamento que eu tenho, né? Então, eu fiz treinamento na área de manutenção. Vamos implantar na manutenção, né? E vamos manter esse ambiente da mesma forma que seria em outros locais. A gente precisa seguir um padrão de qualidade para essa manutenção. Porque uma coisa é você criar o processo dentro do ambiente. Outra é manter de forma segura e saudável para o trabalhador. E isso demanda uma disciplina muito grande, que é o nosso quinto senso. Então vamos lá, gente.
para a nossa atividade. Então, esse é o 5S, né? Faz sentido também se você buscar na internet, buscar formas de encontrar esse embasamento, né? Então, aqui, olha só, nós vamos ter, prezado estudante, você já deve ter ouvido falar sobre as bombas que foram lançadas durante a Segunda Guerra Mundial no Japão, né? Foi uma grande tragédia. Muitos japoneses deixaram o seu país devastado. Entretanto, outros ficaram para tentar reconstruir o país. Por causa da grande desordem presente no país, tornou-se necessário o desenvolvimento de um método capaz de motivar e ordenar a vida pessoal e econômica de todos e de tudo que pertencesse ao país. Diante disso, em 1950, Kaoru Ishikawa desenvolveu o sistema 5S, né, que é o programa que nós falamos, composto pelo Seiri, senso de utilização, Seiton, organização, Seiso, limpeza, Seiketsu, né, saúde e ordenação, e Shitsuki, autodisciplina. Então, basicamente, esse ciclo do 5S, ele é infinito, olha só, né? Nós vamos fechando aqui os 4 sensos até chegar no último, que é a disciplinar e habituar e obedecer sempre aquilo que foi determinado pelos outros 4, tá? E eles falam para a gente sobre flexibilidade, redução de custos, melhoria da qualidade, máximo respeito às atividades e ao ser humano, maior segurança e aumento da produtividade. Com o tempo, o 5S tornou-se mais um programa de qualidade, passou a ser uma filosofia de vida. Foi através do compromisso de cada cidadão japonês que, assumindo sua responsabilidade, tornou o Japão uma potência mundial em diversas áreas. Este programa chegou ao Brasil na década de 1980 e é utilizado por diversas empresas visando a melhoria contínua de seus processos e produtos. Hoje, o 5S representa um eficiente programa de qualidade que leva as pessoas e as empresas em direção ao sucesso, né? Você é o técnico em segurança no trabalho na Transpaulo Limitada, uma transportadora de móveis e eletrodomésticos que atua há 10 anos e atende regiões norte e nordeste do Brasil. A empresa trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana e possui 150 funcionários diretos e 86 indiretos, sendo motoristas de caminhão terceirizados. E o depósito tem uma área de 2.400 metros quadrados. Sua empresa coleta os móveis das fábricas produtoras e estoca os produtos em seu depósito até que eles sejam distribuídos às lojas de todo o país. No caso aqui, o layout do depósito no anexo 1. Tá? Cadê aqui? Anexo 1, cadê? Isso. Quando um determinado lote entra na programação para despacho da mercadoria, este deve ser selecionado e colocado no caminhão que fará a entrega dos produtos, de acordo com a rota estabelecida. Essa movimentação de materiais dentro do galpão é enorme e, com frequência, ocorre uma bagunça generalizada. O programa 5S já está implantado na empresa há 5 anos e a grande maioria incorporou esses conceitos em sua prática diária. Entretanto, em função da rapidez com que os caminhões devem ser carregados e do volume de móveis e eletrodomésticos que são movimentados, muitos esquecem de fazer a sua parte, deixando o ambiente extremamente bagunçado. Em alguns pequenos acidentes já ocorreram em função da desorganização, tá? Que a gente pode observar o primeiro cenário, tá vendo o quanto está bagunçado aqui, né? Obstrução de extintor, obstrução de passagem, tá? Aqui mais obstrução de passagem à mesa, né? Arranjo físico inadequado. A visão aqui dos banheiros.
Mais uma visão aqui das docas, onde o pessoal faz o carregamento, né? Empilhadeira de um lado, pallet jogado solto para o outro lado. E aqui uma visão real, né? Note que os móveis estão jogados de qualquer jeito e em qualquer lugar. As peças metálicas que fazem parte dos móveis são os puxadores, trilhos, dobradiças, etc. Estão distantes dos seus respectivos móveis. Há muito entulho, restos de peças de reposição e os banheiros têm vazamentos, mas estão com lixo jogado no chão. Não há demarcações para que as empilhadeiras circulem livremente no local e o risco de acidente é grande, né? Agora você foi designado para coordenar as atividades 5S na sua empresa e organizar o depósito. Você deverá aplicar o programa 5S e para isso é necessário que elabore um checklist de avaliação do 5S no depósito, né? Modelo anexo 1. Uma vez aplicado o checklist, cabe a você propor o layout para o depósito e uma etiqueta de identificação dos locais onde as coisas serão colocadas utilizando a ferramenta do Paint ou qualquer outra ferramenta de edição que você trabalhe. Após a conclusão da atividade, desenvolva um relatório em Word, né, que é o modelo do anexo 3, relação de materiais, ferramentas e instrumentos, né? O que eu posso utilizar? Livro didático, o AVA, que é o nosso ambiente virtual de aprendizagem, projetor multimídia e computador, materiais complementares. Resumindo a nossa atividade. Etapa 1, elaborar o checklist para avaliação do depósito, né? Elaboração do checklist, contemplando todos os 5 censos, com as perguntas que devem ser relacionadas somente ao depósito da empresa. Etapa 2, elaboração do layout para o depósito, né? A elaboração com indicação de localização dos produtos, usar a ferramenta do Paint ou qualquer outra ferramenta, né? E elaborar um relatório de acordo com o modelo apresentado. Então, eu tenho 3 etapas aqui de atividade. Olha só, o anexo 1, ele me mostra aqui modelo de relatório, tá, gente? Enfatizar bem, modelo de relatório do 5S, né? Relatório não, desculpa, um checklist. Você pode utilizar o seu modelo também sem problema nenhum. O anexo 2, né, que é o layout do depósito, aqui ele já aponta para a gente o que eu tenho que ter, aonde eu tenho que ter algumas plaquinhas, tá vendo? Então eu vou utilizar aqui e vou modificar esses pontos. Ponto 1, ponto 2, ponto 3. Independente do modelo que optar, a disposição de cada item deve ter instalação do extintor para incêndio e sinalização, sinalização de segurança, saída de emergência e sinalização de segurança, cuidado, risco de queda. Aqui. Modelo de relatório, né? As falhas encontradas e as melhorias propostas para cada censo. E é isso, pessoal. Eu preciso que vocês desempenhem as atividades de vocês em cima desse material que foi passado aqui, tá? Dessa SAP, e nós vamos utilizar nossa folha resposta. Será, vendo aqui, a folha resposta semelhante com a SAP. Então, modelinho, né? Tá aqui, nossa folha resposta de acordo com o que vocês precisam. Certo? Essa é a SAP 1 e a SAP 2. SAP 2, o nosso questionário de gestão de auditorias, certo? Que vai estar aqui a visão prévia do questionário,
né? São 10 questões, as quais eu vou respondendo, questões de múltipla escolha, tá? São sempre 5 questões. Vou respondendo aqui até chegar na 10ª questão. Finalizou a tentativa. Lembrando, pessoal, eu tenho até 3 tentativas para poder fazer a atividade. Não, 3 não, 4, né? Até o momento nós tivemos 3 pessoas tentando. Então eu tenho 4 tentativas aqui. Não era nem para estar 4, era 3. Mas já que colocaram 4, pode tentar 4 vezes para poder melhorar a sua nota mais alta. A mais alta é a que vai para o seu boletim final, certo? Então é bem tranquilo essa atividade, tá bom? Espero que vocês assistam esse vídeo para poder desempenhar as atividades de vocês, para que fique mais tranquilo a forma da gente já seguir para a próxima atividade. Essa é a penúltima. Na próxima aula a gente já finaliza as atividades, certo? E vamos partir já para a próxima UC, que vai ser durante o mês de outubro e finaliza o curso de vocês, certo? Porém, lembrem-se, postar atividade. Não estou vendo vocês participando de web, certo? O curso não é 100% presencial, gente. Entendam isso, por favor. Né? Nós estamos chegando no final, preciso da presença de vocês aqui. Nós não estamos mais conversando sobre as nossas atividades e quando chega ao final dela, vira aquela correria. Faz recuperação daqui, faz atividade dali complementar. E não é assim que a gente deve seguir para a nossa carreira. Nós nem finalizamos o curso ainda e a gente já está pisando na bola com relação à disciplina. Então, peço a vocês encarecidamente aqui, participem das atividades, pessoal. A nossa aula tem horário fixo, né? Quase 2 anos que vocês estão fazendo a aula no mesmo momento. Eu preciso muito que vocês participem, certo? Então, muito obrigado, boa noite a vocês. Espero que vocês vejam a aula, que vai ajudar bastante na atividade que vocês têm que fazer, certo? Qualquer dúvida, me coloco à disposição novamente. Como sempre fiz com vocês e como sempre farei, estou à disposição. Muito obrigado, boa noite e até a próxima aula, pessoal.